Bom dia, gente. Obrigada pela presença de todas as pessoas aqui. Pro ladinho aqui, pra gente garantir a interpretação em Libras, vou te tampar, Paty trouxe, né, uma reflexão muito importante do porquê estamos aqui hoje, que na verdade a gente precisa então se informar melhor sobre o que existe na nossa própria cidade. As pessoas não sabem, quando uma mulher busca ajuda, onde ela pode ir, o que ela pode fazer. A gente vai ter pessoas aqui explicando isso melhor, com mais calma daqui a pouquinho. Temos material informativo aqui também para as pessoas conhecerem mais a nossa rede de atendimento, né? Mas também queríamos trazer uma reflexão sobre alguns comportamentos que a gente tem no dia a dia e que na verdade constroem essa cultura machista, uma cultura que então coloca a mulher como um ser inferior, como alguém que precisa se submeter, e constrói então toda uma cultura que naturaliza, na verdade, a violência contra meninas e mulheres. Então queríamos agradecer especialmente aos homens parceiros que estão aqui. Precisamos, podem aplaudir. Geralmente a gente aplaude as mulheres, né? Mas os homens também precisam, né, fazer essa reflexão, tomar um posicionamento nessa luta com a gente. Só assim a gente vai conseguir transformar a sociedade, né? E talvez os homens estejam também se perguntando, mas o que a gente pode fazer, né? Diferença em quê? Então a gente pensou também em algumas dicas. Ficaríamos o dia todo aqui dizendo, tem muita coisa que pode ser feita, né? Mas só para começar, obviamente, gente, né, tratarem todas as mulheres da sua vida com respeito. Às vezes os homens dizem, mas não é todo homem, eu não sou um agressor. Poxa, que bom, ficamos muito felizes com isso. O mínimo é isso, né? Não violentar, não desrespeitar, não ameaçar, não humilhar, não chantagear, né? Agora, será que você não está fazendo, mas você não está passando pano para aquele amigo que você sabe que faz? Você não está rindo uma piada machista no futebol? Você não está compartilhando um vídeo, uma imagem que não deveria sem consentimento? Ou minimamente, né, eu acho que silenciando em situações que agora não dá mais, vocês precisam se posicionar, né? Então, se informem também, quando vocês souberem, gente, que está havendo uma situação de violência, violência contra a mulher, violência doméstica, violência sexual, enfim, busquem saber. Existe a possibilidade de uma denúncia. Ela pode até ser anônima em várias situações. 190 quando for uma situação de emergência, de urgência. 180 quando for uma situação de uma denúncia fora do momento de emergência. Qualquer pessoa pode fazer isso. Às vezes a mulher não consegue ter esse posicionamento na hora, ela está em risco, ela não tem coragem, ela está imersa naquela situação, não consegue ter essa atitude. Todo mundo pode ter, né? Se você estiver numa situação de trabalho, uma colega de trabalho que você sabe que está sendo assediada, que está passando por situações difíceis, se posicione também no teu trabalho, na empresa onde você está, né? Nesse mesmo ambiente de trabalho, não silencie as mulheres, não interrompa as mulheres que estão falando, valorize as ideias das mulheres, assim como de todas as pessoas, né? Em situações domésticas, a gente fala muito disso. O trabalho doméstico, o cuidado com os filhos, é uma tarefa de todo mundo que vive junto, né? É também uma tarefa dos homens, não é um ajudar, um favor, né? Divida as tarefas domésticas com a sua companheira. O cuidado com os filhos, a educação com os filhos, o envolvimento com tudo isso, gente, diminui a sobrecarga feminina e é um exemplo para os seus meninos. Esse é outro ponto que a gente queria falar muito forte. Como estamos criando nossos meninos? Estamos preocupadas em criar meninas que saibam se proteger, que saibam identificar situações de risco, que sejam fortes para se posicionar. Mas precisamos, em casa, nas escolas, na comunidade, criar meninos que respeitem as meninas e as mulheres. Nós precisamos deixar os meninos expressarem suas afetividades, seu sentimento, ensinar que tristeza não é fraqueza, que eles não precisam o tempo todo se expressar pela agressividade, pela força física. Os meninos têm aprendido isso nas redes sociais e, infelizmente, com modelos masculinos muito negativos. Precisamos de modelos masculinos que ensinem os nossos meninos que é possível se relacionar de uma outra forma com as mulheres. Nos esportes, em várias outras esferas, a gente quer que vocês propaguem essas ideias. Na política, gente, votem em mulheres. Nós precisamos de mais representatividade, de pessoas que saibam das nossas necessidades e que possam defender de fato as pautas importantes para as mulheres, nas várias esferas. Tem um monte de coisa que a gente anotou aqui, gente, não vai dar tempo.
Então eu tô passando rapidamente aqui pra gente pensar juntos. De todo modo, o que a gente quer, né, é que nesse dia a gente tenha muito mais que um evento, a gente tenha, na verdade, uma declaração, um compromisso de Marília contra a violência contra meninas e mulheres, contra o feminicídio, que daqui esse ato se estenda muito mais, tá? Nós vamos hoje ouvir várias pessoas importantes que vão trazer pra gente informações sobre a rede de atendimento, como eu falei, sobre outras esferas. Depois daqui a gente vai sair numa caminhada, para quem não sabe, a bateria da FAMEMA tá chegando da enfermagem, a gente vai sair aqui numa passeata, numa caminhada de conscientização pelo comércio, chamando toda a população de Marília para também pensar e lutar por essas questões com a gente, e vamos até a frente da prefeitura, onde a gente vai encerrar com uma oficina de defesa pessoal para mulheres. Infelizmente ainda precisamos aprender a nos defender em situações aí que a gente ainda vivencia. Então, gente, hoje toda a sociedade contra o feminicídio, nós temos o dever então de nos unir, governos, escolas, empresas, igrejas, movimentos sociais, famílias, homens, mulheres, pessoas não binárias. Nós todos podemos reescrever essa história. Uma história em que nenhuma menina tenha medo de não voltar para casa. Ou pior, tenha medo na sua própria casa. Que nenhuma mulher seja silenciada, nenhuma vida seja interrompida pelo machismo, misoginia e ódio a meninas e mulheres. Que a coragem dessas mulheres maravilhosas que estão aqui, e quero agradecer especialmente ao Coletivo de Mulheres Marília, a todos os apoiadores, Coletivo de Mulheres de Garça, todos que a professora Maria Elvira já citou, queria especialmente agradecer a professora Maria Elvira, que organizou esse ato com um grupo, assim, de uma forma brilhante, com muito, muito empenho. Agradecer também a companheiras Elisa e Vanilda, que estavam juntas nessa organização, e as demais. Que a coragem dessas mulheres contagie a responsabilidade dos homens. Que a dor que nós sentimos pelas que se foram se transforme em força para proteger as que ainda estão aqui. E que um dia a gente possa se reunir não para chorar vítimas, mas para celebrar uma cidade onde todas as mulheres vivem livres, respeitadas e em paz. Viva a vida das mulheres, viva nossa luta, viva a sociedade que escolhe dizer não à violência e ao feminicídio. Obrigada.